Graças e paz, queridos. Eu gostaria de compartilhar hoje sobre a capa de Acã. O livro de Josué, capítulo 7, versículo 20, está escrito: Acã respondeu: Em verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondi-os no chão da minha tenda com a prata por debaixo. Queridos, só para você entender o que eu acabei de ler, a Bíblia diz que Josué sucedeu Moisés e Deus vinha dando vitórias a Josué e ao povo de Israel. Mandaram alguns espias espiar a terra dos inimigos, porque ele tinha se tornado um estrategista espião, Josué. Mas quando eles foram ver a terra, não, lá tem poucos homens, dá para vencer. Quando Josué mandou os soldados que os espias tinham dito a quantidade de soldados, a palavra de Deus diz que eles foram derrotados. Morreram 36 homens. Josué não entende aquilo. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes. E ele começa a chorar. E ele começa a falar com Deus. Senhor, por que tu nos trouxeste da além do Jordão para morrer aqui, para não nos entregar na mão dos inimigos? Aí Deus responde uma coisa interessante para ele. Josué, Israel pecou. Não falou que um homem pecou, disse Israel pecou. Ele não disse Acã pecou, ele disse Israel pecou. Sabe por quê, queridos? Porque quando uma pessoa peca, a Bíblia diz, com um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele transgrediu. E aí foi se procurar quem era esse pecador. Caiu na família de Acã. A Bíblia diz que Josué chama Acã e pergunta: o que foi que você fez? Ele responde isso que eu li aqui. Na guerra que nós vencemos, eu vi uma linda capa babilônica. Eu vi ouro e vi prata, cobicei-os. Depois me apossei deles. E enterrei dentro da minha tenda. Preste atenção. Às vezes Deus tem uma trajetória linda para nós. Às vezes não, sempre Deus tem uma trajetória linda para as nossas vidas. E existem muitos líderes, até mesmo de hoje, que vendem isso por tão pouco. Quem era Acã? A Bíblia diz lá na frente que por causa desse pecado ele foi apedrejado com a sua esposa, com suas filhas, com seu gado. Ele tinha posses, ele tinha uma família, ele tinha um nome a zelar. Mas ele trocou isso por uma capa babilônica, algumas gramas de ouro e de prata. Queridos, tem coisas que o dinheiro não pode comprar. A presença de Deus, a intimidade com Deus, a comunhão com a família, sua honestidade. Deus havia dito: não toque em nada dos inimigos, nem misture com as coisas do povo de Deus. Era essa a ordem. Acã negligenciou e acabou sendo apedrejado e a sua família junto com ele. Isso significa que os seus serão o que você ensinarem a eles. Os meus filhos, a minha esposa, os meus filhos, eles vão se tornar aquilo que eu passar como discipulado. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a nunca sair do caminho por causa de coisas materiais. A nunca desobedecer a Deus, nem vender. A Bíblia diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Acã
fez essa bobagem também. Ele escondeu porque ele sabia que era errado. Às vezes nós pensamos que a justiça de Deus é dura. Acã não confessou aquilo ali porque ele resolveu e se arrependeu. Ele foi descoberto. E por ser descoberto, foi que ele tinha mais jeito, ele confessou. Ali já estava sentenciado. Quero que você entenda isso. Você sempre será cobrado por aquilo que você recebeu, aquilo que já lhe foi informado. A Bíblia diz que aqui muito dado, muito cobrado. Não tem nada que pague a obediência, a observância, o respeito, o temor, a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é. Cabe a nós como seus filhos. Cabe a nós como a sua imagem e a sua semelhança obedecermos à voz de Deus, para não terminarmos como Acã. Acã fez parte da história como um traidor, como um mentiroso, como um ganancioso. Eu não quero fazer parte da história dessa forma. E eu tenho certeza que nem você também quer isso para você. Seja fiel à palavra de Deus. Jogue fora a capa que se porventura tem na sua vida. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.